Você reconhece este objeto? Olhe um pouco mais. Aí vai. Este é o famosíssimo olho turco, também chamado de nazar, porque deriva do árabe nazara, que significa olho. Normalmente ele é usado contra o mal olhado, mas alguns cristãos costumam usá-lo sem consciência, sem saber o que isso representa. Preste muita atenção. Dentes em pulseiras, em colares, e nós homens também. Olha, aqui eu tenho o meu, vejam, reparem bem, ou seja, eu também me protejo, mesmo que vocês não acreditem, né? Porque, de verdade, eu sempre disse, e minha avó dizia que o olhar é muito pesado, e às vezes as crianças também pegam esse mal olhado, e por isso às vezes elas se sentem mal. A tendência do mal olhado é febre, problemas, dor de cabeça, cefaleia. É um amuleto muito potente, senhora, senhor, e nos ajuda a prevenir qualquer tipo de energia negativa que naquele momento as pessoas com o olhar estejam enviando. Lembre-se de que o olhar é muito poderoso. Isso influencia de forma maléfica nos seres humanos, sendo atribuído principalmente à parte supersticiosa. Olá, queridos jovens, queridos irmãos, como estão? Tudo bem? Espero que estejam muito bem. Aqui quem fala é o Padre Byron. Hoje só quero mencionar que existe uma superstição baseada em um amuleto que se tornou muito famoso, que inclusive até em livrarias ou pequenos mercadinhos católicos costumam vender. Isso não tem absolutamente nenhum sentido contra o mal olhado, contra energias negativas, contra nem sei o que mais costumam promover ali. O uso disso é completamente contrário à fé, é preciso dizer claramente. Toda superstição é um pecado direto contra a fé, pois me desvia do verdadeiro sentido, da confiança em Deus, do poder que Deus tem para agir, e ao invés disso, uso um objeto para que magicamente, de uma forma que não entendo, mas que ali faz alguma coisa. Isso é magia. Bruxaria é acreditar em algo sem sentido, achando que vai me ajudar, que vai me beneficiar. Esse olho turco normalmente tem um círculo azul, também um branco e outro azul. E sabem por quê? Porque antigamente eles representavam suas divindades. Por exemplo, no mundo grego, os marinheiros usavam invocando o deus Zeus, o deus Poseidon e o deus Hermes. Então, toda vez que você vir isso, saiba que esses círculos também estão representando divindades. Além disso, como tem uma tradição mais árabe e turca, simplesmente não tem nada a ver com o cristianismo. Por outro lado, também não devemos cair na superstição católica. A que me refiro? A quem diga, agora porque você está usando, está adorando outro Deus. Porque você está usando, já está prestando culto ao demônio ou algo parecido. Também não é para chegar a esse extremo. Está errado usar isso. É preciso denunciar isso dentro das práticas cristãs católicas, evidentemente. Mas não podemos dizer que só porque a pessoa está usando isso já tem um efeito. Estaríamos caindo novamente na superstição, porque acreditaríamos que esse objeto, só pelo fato de tê-lo, já está influenciando negativamente. Deu para entender? Tanto aqueles que caem em superstições fora da igreja, quanto dentro da igreja, e que usam isso achando que vai trazer algum benefício só por possuir, isso se chama superstição. Está errado. Também aqueles que estão dentro da igreja e que não usam, e dizem que só por ter o objeto isso já está prejudicando espiritualmente, já está danificando a alma e blá blá blá, também estão caindo em superstição, porque estão acreditando que um objeto por si só já tem um efeito na alma ou no espiritual. Isso não é assim. Para que um objeto tenha um efeito sobre nós, precisamos criar uma aliança com esse objeto. É necessário fazer um ato espiritual para que um ente espiritual atue por meio desse objeto, e então me prejudique. É isso que acontece quando uma pessoa deposita fé nisso. Ela faz um ato espiritual de acreditar, de confiar e dizer: este olho turco vai me ajudar para tal ou qual coisa. Mesmo que seja uma fé incipiente, mesmo que seja uma fé pequenininha, mas se a pessoa já deposita fé nisso, então está cometendo um pecado grave. E aí sim, qualquer ente espiritual que se aproveite disso pode nos prejudicar. Mas não é só porque estou usando que já está me fazendo mal. É preciso ter cuidado com isso. Então, o que podemos tirar de tudo isso? Primeiro, este olho turco. Azul, branco, azul. Também costumam colocar preto e também dourado no final. Este olho não é cristão. Segundo, na verdade ele tem sido usado para adorar outros deuses.
Terceiro, é preciso denunciar isso e dizer aos cristãos católicos que não faz sentido algum usá-lo, pois isso pode provocar um ato supersticioso e, com isso, um pecado grave. Quarto, é preciso ter cuidado e não sair por aí satanizando. Todas as pessoas que usam isso, é melhor corrigi-las com caridade, com humildade, para que também não se fechem. E também, em nome da verdade, se elas não fizeram um ato supersticioso, mas simplesmente alguém lhes deu de presente e elas têm por aí, então não fizeram nada espiritual, não estão em pecado. E sim explicar a situação e pedir para que deixe de usar ou de colocar em casa, ou talvez às vezes coloque em uma pulseira, em um colar, que pare de fazer isso. E quinto, e isso precisa ser enfatizado, se alguém faz um ato espiritual confiando nesse olho turco ou em qualquer outro amuleto, qualquer outro objeto, inclusive um objeto cristão, como pode ser uma medalha da Virgem, a medalha de São Bento, e acredita que por si só isso já vai ter um efeito espiritual em mim, então é preciso ter cuidado. Isso também é superstição, só que católica, cristã. E isso também é um pecado porque está desviando a nossa fé. E já não acreditamos em Deus, mas sim no objeto, achando que esse objeto vai fazer algo em mim de uma forma meio estranha. Por exemplo, alguém diz, vou usar o ovo e com o ovo vão tirar as energias negativas de mim. Veja bem, isso não tem nenhuma base racional, lógica, científica de forma alguma. Não há base para isso. Então, se você chega a acreditar nisso, está fazendo um ato de fé e isso é algo espiritual. E aí sim você está cometendo um grave pecado. Bem, queridos irmãos, já conhecem um pouco mais sobre isso para que levem em conta, para que compartilhem? Então agora simplesmente permitam-me dar-lhes a bênção. O Senhor esteja com vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José e todos os anjos e santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até breve.